Então, uma das primeiras coisas que veio aqui no iniciozinho da semana passada, quando eu terminei a minha leitura de A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, foi se eu seria capaz de falar um pouco sobre esse livro aqui. Tem algumas questões em relação à experiência que eu tive com ele que veio imediatamente essa pergunta. Na verdade, até durante a leitura, eu me perguntei várias vezes: será que eu vou conseguir falar de A Hipótese do Amor? Será que eu vou conseguir fazer esse livro aqui ser desejado por mais leitores ainda do que ele já é como um livro de romance? E eu fiquei bastante na dúvida se trazer ou não esse vídeo aqui no canal, porque, assim, apesar de eu sempre preparar um roteirinho rápido e básico para que eu consiga me planejar nos meus vídeos, eu acho que essa foi a primeira vez nesse ano em que eu olhei para um livro e eu pensei, como é que eu posso falar desse livro? Ele tem, claro, assuntos importantes, ele tem os clichês dele, ele tem um romance legal, ele tem problemáticas, não no sentido ruim, mas problemáticas trazidas à tona de uma forma bem legal pela Ali Hazelwood e várias outras características muito bacanas da gente ver num livro. Mas ainda assim eu achei complicado entender e me entender como um leitor para que eu pudesse trazer um vídeo sobre esse livro aqui. Mas sim, eu decidi trazer, como vocês puderam ver por essa introdução, e obviamente eu vim falar sobre A Hipótese do Amor da Ali Hazelwood, que se tornou imediatamente um dos meus livros favoritos do ano, para minha surpresa, inclusive, apesar de eu estar muito ansioso, eu estava muito ansioso para ler esse livro. Mas essa introdução já está levando tempo demais. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembre também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do Vagando e Divagando que saem toda quarta e sexta. Então é isso para a introdução desse vídeo. Vamos lá falar um pouco mais sobre A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, publicado aqui pela editora Arqueiro. Resumindo rápido e básico aqui de A Hipótese do Amor, nós temos a protagonista, Olive Smith. Ela é doutoranda em biologia na Universidade de Stanford e ela pesquisa formas de detectar de forma mais antecipada o câncer no pâncreas, que é um câncer que muitas vezes é detectado de forma bastante tardia, pelo menos aqui é o livro que está dizendo, não fui atrás de pesquisar mais sobre isso, mas é um câncer detectado de forma muito tardia e dificilmente as pessoas que são acometidas por ele sobrevivem. Então ela, por certos motivos, decide fazer essa pesquisa de câncer no pâncreas. Mas voltando aqui para a premissa do livro, ela, por certas circunstâncias dentro da vida pessoal dela, do círculo de amigo, decide inventar um namoro de mentira do nada. A situação, inclusive, é bem engraçada no livro, como as coisas todas começam, mas ela não inventa um namoro de mentira com qualquer um. Ela basicamente beija o primeiro homem que ela vê pela frente, e esse primeiro homem é Adam Carlson. Ele é um doutor, ele é PhD nessa mesma universidade de Stanford, ele é orientador de vários alunos, cientista, pesquisador, enfim. Só que ele não é apenas assim uma pessoa normal, se a gente pode dizer dessa forma. Ele é conhecido dentro de Stanford como o maior carrasco de alunos. Ele é absolutamente odiado porque ele basicamente maceta todos os trabalhos que os alunos submetem para a avaliação dele. Ele é uma pessoa extremamente perfeccionista e provavelmente é a pessoa mais odiada dentro de Stanford, dentro pelo menos do setor de biologia. Então ela não encontra qualquer um. É justamente esse cara, e esse cara que tem essa figura mitológica dentro da instituição, porque, enfim, é Adam Carlson, é o cara mais odiável, o maior carrasco dos alunos. E é com esse namoro de mentira que ela precisa por certos motivos, e o Adam também até acaba tendo os próprios motivos para aceitar cumprir esse papel, viver esse papel de namorado de mentira da Olive. E nós vamos acompanhando essa divertidíssima história que a Ali Hazelwood apresenta aqui em A Hipótese do Amor. E eu já começo falando aqui uma coisa, que foi uma das coisas que deu um clique na minha cabeça sobre eu ter dúvidas de trazer ou não vídeos sobre esse livro, ou da minha capacidade de falar sobre esse livro aqui para vocês. Eu acho que gostar da hipótese do amor vai depender muito da sua tolerância para clichês. Porque assim, tem histórias que são clichês, a gente desde o início sabe como é que elas vão se desenrolar, mas os autores eles não conseguem acertar a mão no trabalho e não fica um negócio legal. É aquele clichê
e a gente vai lá e enche a boca. É um livro extremamente clichê, chato, e a gente sabe o que, é que vai acontecer. Os personagens não são tão carismáticos, os autores têm dificuldade de desenvolver a própria narrativa. E felizmente, na minha opinião, apesar de A Hipótese do Amor ter todos os clichês possíveis de uma história de romance, na minha opinião, a Ali Hazelwood ela faz um trabalho muito bacana de fazer esses clichês funcionarem dentro da narrativa. Ele é um livro de fake dating, os personagens vão fingir um relacionamento, então você pode imaginar o que é que esses dois personagens vão desenvolver de sentimentos um dia após o outro de relacionamento fake, então desse ponto você pode prever o final do livro, mas ainda assim, gente, o trabalho que a Ellie Hazelwood aqui é o suficiente para que, mesmo sendo um livro muito clichê, e de clichês que a gente já cansou de ver por aí, funciona muito, porque são personagens bem desenvolvidos, a Olive ela é incrível, o Adam, na verdade o casal em si é um casal fofíssimo, o Adam por trás dessa fachada aí de carrasco, esconde uma pessoa bastante gentil, e quando a Olive entra em cena, a Olive entra em questão para o próprio Adam, e a gente vai entendendo por que ele aceitou cumprir esse papel, e não só por conta da Olive, tem outros motivos também dentro da própria instituição, pelo menos na história que é contada aqui pra gente. Mas a gente vai vendo uma figura muito mais diferente, enquanto a Olive ela é uma pessoa um pouco insegura, e tem outras questões com ela também, porque a Ali Hazelwood ela faz trabalhos aqui que eu já daqui a pouco falo mais, mas é um casal que eu gosto muito, e é por conta desse casal e do desenvolvimento do romance entre eles que A Hipótese do Amor funciona tão bem, apesar dos clichês. Outra coisa que faz esse livro funcionar muito bem, que eu acho que pelo menos da minha experiência como leitor de livros de romances, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu não tenho tanto costume em romances e YAs, e eu tenho tentado suprir um pouco essa área, esse gênero de leitura, para variar até um pouco mais aqui no canal, porque eu sei que eu trago bastante fantasia, é o tema que eu mais escuto aqui no canal, mas de vez em quando é legal sim a gente trazer outras coisas. E o que fez A Hipótese do Amor funcionar legal para mim é a escrita da Ali Hazelwood e como ela traz esse mundo acadêmico para dentro do livro. A Ali Hazelwood, a própria autora, ela é PhD, se eu não me engano, em neurociência, então ela tem conhecimento de caso para trazer uma história em que os dois protagonistas são cientistas dentro do meio acadêmico. Um deles já é também PhD, que é o caso do Adam. A Olive ela está fazendo o doutorado dela em biologia, com uma pesquisa extremamente importante, e ela traz essa questão, ela traz esse mundo para dentro de um livro de 300 páginas que passa voando, e traz esse mundo funcionando muito bem. A gente vai vendo a realidade acadêmica, a gente vai vendo como é que essas pessoas, esses seres extremamente inteligentes e às vezes para meros mortais, se eu posso dizer dessa forma, são pessoas longe do nosso alcance, a gente vai vendo aqui dentro do livro que não é assim. São pessoas normais, vivem suas vidas normais, têm seus amigos, têm seus medos, têm seus perrengues, porque, para quem não sabe, a vida acadêmica não é uma vida nada fácil, principalmente se você ainda é estudante. A gente vê, por exemplo, no Brasil, uma realidade em que os pesquisadores, estudantes que estão fazendo doutorado e pesquisadores que já renomados em suas áreas, encontram extrema dificuldade, por exemplo, de financiamento das suas pesquisas. E a gente vê essa realidade sendo transposta aqui também, a Hipótese do Amor. Então não é um livro que fica vazio apenas de romance, um romance raso. Na verdade é um romance profundo, e ele é complementado muito bem, de forma muito bem escrita pela Ellie Hazelwood, com a temática de pesquisa, a temática científica que o livro se propõe a abordar. Então a gente tem sim os momentos, por exemplo, em que a pesquisa da Olive ela é trazida à tona. Ela não é extremamente aprofundada, mas ela vem à tona sim as pesquisas do Adam e, enfim, toda a realidade como eu já dei a entender. E além a isso, a escrita da própria Ellie Hazelwood, que ela é uma escrita muito afiada, muito sarcástica. A Olive é uma personagem divertidíssima. A gente tá sempre com um sorriso no rosto quando a gente está acompanhando essa personagem por causa das presepadas que ela arruma e as soluções mirabolantes que ela resolve ter para algumas situações. Então, tem momentos também que a gente vai simplesmente botar a mão na cara e, gente, por que você fez isso? Mas assim, é uma trama clichê, não é nada vergonha alheia, mas funciona muito bem humorada, muito divertida, um romance super bem escrito. E pra galera que é fã de Hot, tem um Hot também bem forte aqui, tem um capítulo
que a Ali Hazelwood foi bem dedicada em escrever essa cena. Mas, enfim, a Ali Hazelwood ela tem um ponto muito forte, muito positivo na forma de fazer a Hipótese do Amor funcionar como um livro jovem, de romance e trazendo suas próprias temáticas para que o leitor consiga se sentir impelido a continuar a leitura, porque, de fato, acho que livros de romance têm cada vez mais precisado disso, porque eu acho que é um gênero que corre muito o risco de se repetir. Eu estou chutando aqui, na verdade, mas eu acho, pela minha experiência e pouca experiência, é um gênero que corre muito risco de se repetir, ser sempre a mesma coisa, e os autores eles precisam encontrar novas formas. E a Ali Hazelwood aproveitou seu conhecimento de causa como pesquisadora para colocar nas suas obras. Então a Hipótese do Amor tem isso, as suas novelas têm as mesmas temáticas. O próximo livro dela que vai ser lançado, acho que em outubro ou novembro, não sei, aqui no Brasil, também tem a mesma temática. Então, enfim, já estou me estendendo bastante, mas só para vocês entenderem como a autora ela faz um trabalho bem bacana mesmo de ambientar a gente dentro dessa história. Assim, um detalhezinho que eu esqueci de falar aqui no livro, mas pra galera que gosta de romance slow burn, aqui é um prato cheio. Apesar de ser um livro que passa voando, tem sim o seu slow burn, as coisas vão se desenvolvendo muito aos poucos, até que Adam e Olive comecem a botar para fora de fato seus sentimentos. Então, se você é fã de slow burn, isso aqui com certeza vai preencher sua vontade de uma forma bem legal. Outra coisa, gente, que eu gostei bastante de como a Ali Hazelwood desenvolveu aqui no livro é o fato da Olive ela ser demissexual, assexual. Gente, desculpa se eu errar os termos aqui. Eu acabei me confundindo, inclusive, na tentativa de entender. Eu não sei se só a Olive ou se também o Adam, mas ela tem essa questão de ela ser uma pessoa que não vai simplesmente sentir a atração por qualquer pessoa. Então ela precisa de um vínculo muito forte para se sentir atraída romanticamente, sexualmente por uma outra pessoa. Então a gente inclusive vê em alguns momentos do livro a Olive se questionar sobre isso com outros personagens, os amigos dela e o próprio Adam, porque ela se sente um pouco deslocada em relação a isso, sem entender muito bem por que ela funciona dessa forma, porque não como as pessoas normais que simplesmente conseguem ter relacionamentos com qualquer pessoa que ela vê pela frente. Não, a Olive ela é essa pessoa, ela precisa de um vínculo muito forte para se sentir confortável com uma outra pessoa. Então, eu gostei muito de como a Ali Hazelwood trouxe isso à tona, e com outro detalhe, com o fato de ela não trazer isso de forma didática. A gente vai pescando as coisas, tipo, a gente pega uma evidência aqui, uma evidência ali, até o momento em que a Olive decide se abrir de verdade, e a gente vai vendo esse negócio surgir ao longo da leitura de uma forma muito natural. Então eu gosto muito de quando esses assuntos são trazidos dessa forma. Então, para a galera que também busca se sentir representado dentro dessas narrativas, é um livro muito legal, muito bacana mesmo, porque assim, mostra o cuidado e o carinho que a autora tem para desenvolver seus personagens. O livro, em geral, ele funciona muito bem, aquele clichêzão que a gente sabe que é aquele clichê que funciona, que a gente tá com um sorriso no rosto por causa de como a história é desenvolvida, a gente sabe como o negócio vai terminar, mas ainda assim, por conta da habilidade da autora de contar essa história, de desenvolver seus personagens, de imergir a gente dentro desse mundo acadêmico, junto a uma história de romance, a Hipótese do Amor funciona muito bem. Não importa se ele é um clichê. Obviamente, se você é uma pessoa que não lida tão bem com clichês já muito estabelecidos na literatura, você dificilmente vai ver grandes coisas aqui em A Hipótese do Amor. Mas se você não liga para isso, se você consegue aproveitar uma história, apesar dos seus clichês, ou se consegue ver pontos positivos em clichês bem desenvolvidos, A Hipótese do Amor vai ser uma pedida e tanto para você. Então, é mais um livro favorito do ano. Eu não faço ideia realmente de como eu vou trazer tantos livros legais aqui no fim do ano para falar novamente sobre eles, lá nos meus top 10 de melhores leituras. Eu estou pensando seriamente em fazer um top 10 de fantasia e ficção científica e outro top 10. Fazer 2 top 10 aqui, porque, gente, é livro demais, e muito livro incrível, e que o Wagner Divagando me deu a oportunidade de conhecer esse ano. Então,
A Hipótese do Amor, mais um livraço. Eu fiquei automaticamente ansioso pro próximo lançamento da Ali Hazelwood. Se não tivesse data em frente para sair aqui no Brasil, eu já ia atrás para ler em inglês o próximo livro dela e as novelas. Então, para vocês terem noção de como eu gostei demais dessa história aqui que ela me contou. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. E essas pessoas, se eles gostarem de um bom clichê de romance, possam conhecer esse livrão aqui, incrível. E claro, eu lembro a vocês de ativarem o sininho para receber as notificações de todo vídeo que sai quarta e sexta aqui no canal, sempre às 17 horas. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.